Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca Laranjeira e atualmente moro em Portugal. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Londres. E se você ainda não nos acompanha aqui, saiba que em dezembro de 2022 a gente fez uma viagem pra Londres. Finalmente fizemos essa viagem e a gente adorou. Inclusive tem uma playlist completa sobre Londres aqui no canal pra vocês, com várias dicas do que fazer, onde comer, quanto que a gente gastou e muito mais. E como a gente passou lá 3 dias, por mais que seja pouco tempo, nesses 3 dias a gente acabou utilizando muito o metro, que é um dos meios de transportes mais eficazes de Londres e inclusive o mais antigo do mundo. Então hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da história do metro de Londres e também já vou aproveitar para explicar um pouquinho pra vocês como que funciona o passe para os transportes públicos por lá, que até parece um pouco confuso, mas continua aqui comigo que eu já vou explicar pra vocês. E antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Já aproveita para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo e também de nos seguir nas redes sociais. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E bom, gente, o metro mais antigo do mundo, eu não sei se vocês já sabem, mas é o de Londres, com 158 anos de operação. Ele começou a funcionar lá em 1863 e claro que ele já passou por várias transformações ao longo desses anos, até porque realmente é muito tempo. Lá em Londres, o metro é conhecido como o Underground e ele começou a operar no dia 10 de janeiro de 1863. E para vocês terem noção, no primeiro dia já tinha 30 mil pessoas para inaugurar o metro. E atualmente existem mais de 5 milhões de pessoas que utilizam o metro lá em Londres. Eles optaram criar esse novo meio de transporte como sendo um meio de transporte alternativo, já que lá em Londres já tinha muitos congestionamentos naquela época e ali a região central de Londres ficava sobrecarregada por causa de muitos veículos de tração animal, ou seja, eram muitas charretes e também muitas pessoas a pé. E o Underground ele começou com 7 estações apenas e com 6 quilômetros. E as locomotivas elas eram movidas a vapor e a estrutura era toda de madeira. Hoje em dia, o metro de Londres ele tem 13 linhas e algumas destas linhas funcionam apenas na superfície, como o Metropolitan, District, Circle, Hammersmith e City. E aí eu tô colocando aí pra vocês um mapinha do metro de Londres. Realmente tem muitas linhas e você até fica confuso, porque também são divididos por zonas. Mas é aquilo, né, gente? Conforme você vai usando mais, você vai entendendo um pouco mais e aí acaba ficando mais fácil. Mas falando assim por cima, realmente parece muito complicado. E aí por isso que daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre a utilização do passe lá em Londres. Na playlist de Londres, no vídeo de quanto que a gente gastou lá, eu já expliquei mais ou menos como que funciona, tá? Mas aí aqui nesse vídeo eu quero explicar novamente pra vocês. E aí em dezembro de 1890, o serviço de Underground se modernizou com um sistema subterrâneo e elétrico. E aí algumas pessoas se referem ao Underground como metro ou tube, conhecido aí como o tubo, porque realmente ele vai debaixo da terra, né, gente? São vários túneis. Mas ainda assim ele não é feito totalmente debaixo da terra, tanto que 55% das vias dele andam pela superfície também. E aí também é por isso que acaba confundindo algumas pessoas, porque, por exemplo, aqui em Portugal tem um metro que é só mesmo embaixo da terra, dificilmente ele sai para a superfície, e tem o comboio, que é o trem que anda só em cima. Então não é só aqui em Portugal, também tem outros países que funcionam dessa maneira, e por isso que muitas pessoas acabam se confundindo. Mas o metro de Londres, ele é dividido, é um pouco embaixo e um pouco também em cima. E atualmente Londres tem 270 estações e um trajeto que consiste em 402 quilômetros. Por muito tempo, foi o maior metro do mundo em extensão, até ele ser superado de Xangai com 570 quilômetros e Pequim com 465 quilômetros. E pelo de Nova York, que também tem 465 quilômetros lá nos Estados Unidos, que aí fica igualzinho o de Pequim, que também tem a mesma extensão. E muita gente reclama do metro de Londres, porque realmente é muito lotado, é muita gente na cidade. E a galera reclama que falta vagões, que tem muita gente, sempre super lotado, mesmo o metro já tendo sido melhorado diversas vezes. E agora, por curiosidade, eu vou falar para vocês os 10 metros mais antigos do mundo. E o primeiro é o de Londres, que começou a funcionar lá em 1863. Depois teve o túnel de Istambul em 1875, quase 10 anos depois, né, um pouquinho mais até. Chicago L em 1892. O metrô circular de Glasgow em 1896. A linha de metro histórica de Budapeste em 1896 também.
o Metropolitan de Paris em 1900, o Bahn de Berlim em 1902, Nova York em 1904 e inclusive o metro de Nova York dizem que ele fica aberto 24 horas por dia, gente. Imagina a loucura que não é a cidade, né? E lembrando que também falam que é bem perigoso algumas estações de Nova York, porque tem muitos drogados na cidade, então eles acabam entrando nos vagões. Outra coisa que é bem comum de se ouvir é que não pode ficar muito próximo na beirinha da linha, porque alguns drogados eles podem te jogar na linha também. Então tem que ter muito cuidado quando você for para Nova York em relação a isso. Depois também teve o SEPTA da Filadélfia em 1907 e por último tem o metrô de Madrid, que foi inaugurado em 1919. Eu quis compartilhar isso com vocês porque é uma história muito interessante de comentar e principalmente o privilégio de poder usar uma das linhas mais antigas do mundo. É uma coisa realmente histórica e que depois todo mundo foi replicando a ideia que Londres teve. Vou falar para vocês que o transporte, gente, por acaso, é muito bom, muito eficiente. Além do metro, tem também os ônibus, né, os outros transportes públicos. A gente achou que funciona super bem. A princípio, quando a gente estava lá também, não atrasou e teve transporte a todo momento. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que funciona para poder utilizar os transportes públicos por lá. Você já deve ter ouvido falar sobre o Oyster Card. Tem várias opções nele. Você pode comprar um Oyster Card diário, ou se não, para mais dias, dependendo de quantos dias você for ficar na cidade. O bom de comprar o Oyster Card é que assim, quando você compra, você paga 5 libras a mais, que é o valor do cartão, tá? E aí no último dia que você for ficar em Londres, você pode devolver esse cartãozinho, você pode optar por devolver, né? E aí assim, você recebe as suas 5 libras de volta, ou seja, você retorna aquelas 5 libras. E caso você não queira utilizar um Oyster Card, você pode pagar diretamente com o seu cartão. Tem que ser um cartão internacional, ou, por exemplo, o Wise, o Revolut, cartões que são digitais e que são bem comuns de utilizar em viagens. E aí você só bipa ele na hora que você for passar na catraca do metro ou do ônibus, por exemplo. Caso você esteja com mais uma pessoa, cada um tem que estar usando um cartão contactless. Porque se você for tentar passar o seu cartão 2 vezes, ele não passa, porque justamente ele tem um teto. Por exemplo, a máquina já leu que é o seu cartão, então se você usar ele o dia todo, vai ter um limite. Por mais que você vá passando, ele vai ter um limite de 13 libras no máximo, que é o que eles chamam de teto. Então nunca vai passar disso, por mais que você esteja bipando o seu cartão. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Eu usava um cartão, o Lucas usava outro cartão. No nosso caso, eu tava com um da Wise e o Lucas com um da Revolut. E aí acaba saindo 13 libras por dia você fazendo desse jeito. A gente até chegou a comprar um bilhete diário, o Oyster Card, que foi 28 libras. E essas 28 libras foi para nós dois um dia só. Parece complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? É bem simples de você usar. E você comprando um cartãozinho desse, você pode utilizar o dia todo à vontade, quantas vezes você quiser. E mesmo que você use o contactless também é o dia todo e não vai cobrar mais caso você utilize mais vezes ainda no dia, por causa do que eu acabei de explicar para vocês, que é o teto. Será que vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona para utilizar o transporte público lá? Comenta aqui se você entendeu ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidade e também de informação. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para assistir a playlist completa de Londres, vou deixar aqui na descrição para vocês. Compartilha muito esse vídeo e também nos siga nas redes sociais. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!